Olá, meu nome é Amanda, sou advogada, responsável pelo setor jurídico da imobiliária Palermo de Castro e hoje vim aqui falar um pouco com vocês sobre o direito imobiliário. O direito imobiliário é um ramo do direito privado que estuda e lida com as relações jurídicas de direito que envolvam a posse, a compra, a venda, a doação, a sucessão, a troca ou a propriedade de bens imóveis. É um ramo que, embora tenha um objeto de estudo definido, trabalha com diferentes áreas do direito, como o direito civil, contratual, do consumidor, da família, entre outros. Então, o direito imobiliário engloba qualquer tipo de discussão jurídica que envolva imóveis, mesmo que essa relação também seja estudada por outra área do direito. Trata-se de um ramo que sempre apresentará relevância social, uma vez que a circulação de imóveis entre diferentes pessoas na sociedade em que vivemos é inevitável. Entre as leis que regem os bens imóveis, as mais relevantes e mais utilizadas são o Código Civil de 2002, uma vez que o mesmo traz a maior parte dos regramentos que envolvem os bens imóveis, o direito da família, sucessões e contratos. O Código de Processo Civil de 2015, uma vez que muito do direito imobiliário também envolve a disputa processual, além de estabelecer prazos. A lei do condomínio, a lei do inquilinato, a lei do sistema financeiro de habitação, o Código de Defesa do Consumidor, entre outras leis. A melhor maneira de compreender o direito imobiliário é por meio de uma visão mais completa das frentes em que a área atua e a necessidade do acompanhamento por um advogado. Entre as principais demandas destacam-se a compra e venda de um imóvel. Esse é o exemplo mais famoso de atuação do advogado no direito imobiliário. Nesses casos, o advogado pode agir de diferentes maneiras. É possível atuar durante toda a operação, desde a análise da documentação do imóvel até o registro, ou em pontos específicos, como fornecendo uma consultoria jurídica, ajudando o cliente a entender os detalhes, a negociar e a escolher o melhor acordo possível. Análise de contratos de financiamento imobiliário ou outros contratos que possam existir sobre o imóvel. Elaboração do contrato cabível ao caso concreto, seja ele de compra e venda, promessa de compra e venda, cessão de direitos possessórios, criando um documento extremamente claro e eficaz, que seja fiel à vontade das partes e obedeça ao que a legislação determina. Também pode oferecer suporte aos compradores ou vendedores na parte burocrática, lidando com os órgãos públicos, separando os documentos necessários, emitindo certidões. Também no suporte na esfera jurídica, em caso de qualquer problema que necessite do judiciário, ou através do acompanhamento da elaboração e assinatura da escritura de compra e venda junto ao cartório, entre outras atividades. Locação. Tanto o locatário quanto o locador podem se beneficiar da assessoria jurídica de um advogado, desde a redação do contrato de locação, através do qual o proprietário vai transmitir ao locatário a posse direta do bem, para que possa usá-la mediante o pagamento de quantia previamente acordada, até em eventuais questionamentos de cláusulas, contestação de cláusulas abusivas, cobrança de valores, ação de despejo e demais relações decorrentes da locação. Registro de imóveis. O registro de imóveis é o meio através do qual se dá a transferência de propriedade de um bem imóvel. É por esse documento que se identifica quem é o dono de determinado imóvel, sendo ele que garante maior segurança jurídica ao negócio. Apesar das previsões legais, vemos que, na prática, há inúmeros imóveis com registros irregulares. O advogado pode trabalhar para regularizar esses registros junto ao Registro Geral de Imóveis e à Prefeitura,
além de ser possível também regularizar a titularidade por meio de adjudicação compulsória ou ação possessória. Incorporações imobiliárias. A incorporação imobiliária é a construção de um ou mais empreendimentos imobiliários que possuam unidades autônomas em regime condominial, com a finalidade de venda antecipada de tais unidades, total ou parcialmente. Nada mais é do que construir e vender antecipadamente um imóvel que ainda não existe. As incorporações imobiliárias precisam seguir uma série de exigências legais, incluindo a apresentação de um memorial de incorporação, que deve ser feito por um advogado. Não é obrigatório registrar uma incorporação imobiliária para construir conjuntos de casas ou edifícios, mas sem tal registro é expressamente proibido vender as unidades autônomas do empreendimento antes da conclusão da obra. Relações condominiais. Quando se fala de propriedade, a regra é que ela pertença a uma só pessoa. Entretanto, existem casos em que a propriedade é atribuída a várias pessoas ao mesmo tempo, que é o que chamamos de condomínio. As relações condominiais provenientes do uso do bem são complexas, uma vez que cada uma das partes possui igual direito sobre todo o bem e sobre cada uma de suas partes. Dessa forma, percebe-se que para regular essas relações é importantíssima a atuação de um advogado especializado. O advogado pode prestar consultoria aos condomínios, redigindo e alterando as convenções e os regulamentos internos. Além disso, também pode prestar assessoria em reuniões do condomínio e representar condôminos em eventuais problemas. Regularização de imóveis em inventários e divórcios. O inventário é feito obedecendo-se ao princípio da continuidade do registro de imóveis, para que o herdeiro apareça como titular do direito de propriedade. O divórcio também é uma forma de partilha de bens, só que em razão da dissolução do casamento. Bem, por determinação legal, a presença do advogado em inventários e divórcios, mesmo realizados em cartório, é obrigatória. O advogado é importante tanto para orientar as partes sobre o procedimento em si, quanto para regularizar a situação dos imóveis objetos da partilha. Distratos imobiliários. O distrato imobiliário é uma forma de encerramento de contrato. Esse distrato é feito geralmente através de um novo contrato, desobrigando as partes do que elas haviam acordado anteriormente. Diversos clientes optam por comprar imóveis na planta. No entanto, muitas vezes o negócio não é o que esperavam ou situações econômicas posteriores os obrigam a desistir de tais contratos. Nesses casos, é imprescindível a análise e atuação de um advogado para verificar as previsões contratuais sobre desistência e devolução dos valores, bem como analisar se estas são compatíveis com a lei e a jurisprudência. Caso não seja, é possível atuar em favor do adquirente buscando uma indenização pelos valores pagos. Bom, estes são apenas alguns exemplos de demandas do direito imobiliário que demonstram a necessidade de atuação de um advogado. Sendo assim, a atuação de um advogado especializado em direito imobiliário nas relações jurídicas é de extrema importância. Primeiro, porque é esse profissional que vai assegurar a fiel obediência à lei, protegendo o seu cliente e evitando problemas futuros, já que possui um amplo conhecimento da legislação e suas constantes alterações. Segundo, porque é ele que vai garantir um bom negócio,
ao passo de que sua experiência profissional o torna apto a reconhecer situações que possam beneficiar ou prejudicar as partes. Aplicando isso ao direito imobiliário, o advogado especialista na área é imprescindível para o sucesso das negociações. É ele que proporciona a segurança jurídica às partes, pois é capaz de elaborar contratos amplamente descritivos e detalhados, em concordância com a legislação atual, que não deixa margem nem dúvidas e nem vai criar problemas posteriores com o judiciário. Além disso, o advogado imobiliário é capaz de analisar de forma mais detalhada os documentos e contratos que proporcionam seriedade ao negócio, prevenindo os clientes de situações prejudiciais tanto financeiras quanto emocionais. É crescente o número de empreendimentos e investimentos imobiliários em nosso país. E como resultado disso, temos a consequente ampliação das demandas jurídicas relacionadas ao setor. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.